Qual é a diferença do amor romântico para o amor real? Oi, gente, como que vocês estão? Finalmente vim trazer aqui algumas reflexões com base no livro O I, A Chave da Psicologia do Amor Romântico, de Robert Johnson. Já tem um tempinho, né, que eu tô tentando terminar esse livro. Eu tô lendo alguns livros ao mesmo tempo, né, mas finalmente finalizei. Ele é um livro, assim, gente, super simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, sabe? Me trouxe ótimos insights. E quero trazer aqui reflexões bem simples, assim, para vocês. Mais pra frente eu posso dar uma aprofundada aqui nesse tema, mas a princípio eu quero trazer, assim, explicar para vocês, né, qual que é a definição do amor romântico que o Robert traz e o que, que seria esse amor real. Então, a primeira coisa, gente, é compreender que existe uma grande diferença e que no Ocidente a gente tem muito essa visão do amor romântico, né? No Oriente eles têm mais a visão do amor real. E o amor romântico é esse estado de apaixonamento, né, gente? É um estado onde a gente fica projetando uma versão idealizada, né, do que seria um parceiro ideal, uma parceira ideal, o que, que seria um relacionamento ideal, perfeito, e a gente projeta isso na outra pessoa que a gente acabou de conhecer. Então, o amor romântico é mais um campo de fantasia, de idealização, né, de projeção. E o amor real, de forma bem simples falando, seria um amor com mais maturidade, onde você consegue enxergar o outro como ele realmente é, não como você idealiza, não como você gostaria que fosse, de acordo com as suas fantasias internas. Então, no amor romântico, gente, o que a gente está buscando muito ali é esse misto de emoções, de êxtase, né? Que a gente viu também muito ali nos filmes de romance, de comédia romântica. Foi muito vendida essa ideia do amor romântico pra gente, né? Hollywood vendeu isso muito pra gente. E é importante de compreender que tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente assiste de filme, que a gente escuta de música, né, principalmente ali na nossa infância e adolescência, que é quando a nossa personalidade está sendo formada, todas essas informações ficam no nosso inconsciente e vai ditando muito, né, a forma como a gente escolhe os nossos parceiros, como a gente acredita que um relacionamento amoroso deva ser. Então é verdade que a gente está muito impregnado com essas ideias, né, fantasiosas do que um relacionamento deveria ser, né, do que o nosso parceiro ou parceira também deveria ser, sabe? Então o amor romântico é esse estado de apaixonamento, né? E daí quando a gente está apaixonado, tem algo muito crítico aí também, né, que é a ideia de que a gente encontrou o verdadeiro sentido da vida revelado em outro ser humano. Né? Estado de apaixonamento ele traz isso, esse sentimento de que finalmente encontramos as partes que nos faltavam. E daí a gente também passa a esperar, né, que nosso parceiro, nossa parceira nos alimente, né, nos entregue continuamente aquela sensação de êxtase e de emoção intensa, que normalmente a gente sente no início do relacionamento, né? A gente sabe aí que o estado de apaixonamento ele normalmente dura de 6 meses a uns 2 anos. Então, é, isso é muito complicado, né, gente? Porque uma relação duradoura, o amor real, ele não tem nada a ver com a paixão, né? No amor real, a gente está lidando ali com a realidade da vida e não com o estado de ilusão. No amor real, a gente tem que lidar com as contas para pagar, no amor real, a gente tem que lidar com as versões não tão bonitas do outro, a gente tem que lidar com a vida real. E a vida real é imperfeita, sabe? E no estado de apaixonamento a gente fica querendo nutrir esse campo de êxtase, de emoção, de frio na barriga, de adrenalina. A gente quer nutrir essa coisa de estar sempre perfeito, perfeita, né, para o nosso parceiro, para nossa parceira. A gente sempre quer estar impecável, a gente não quer cometer erros. E daí a gente vai observando que não tem, né? São coisas opostas, esse amor romântico, esse estado de apaixonamento, pro amor maduro, pro amor real.
né? Não tem como um encaixar no outro. Porque no amor romântico a gente está falando de fantasia, e no amor real a gente está falando de uma realidade imperfeita, né? Somos seres humanos imperfeitos. Então, o que acontece aqui, gente, eu tava me questionando, né? Por que, que as pessoas desejam tanto viver esse amor romântico? E daí o Robert Johnson, no livro, ele traz uma sacada que eu acho genial. E daí aqui a gente vai falar um pouco de espiritualidade também, tá? Que é algo que eu vivencio na minha vida, que eu acredito muito. Se isso não faz parte das suas crenças, né, do que você acredita, tá tudo bem. Mas eu vou trazer essa perspectiva do Robert, é, que eu acredito que faz todo sentido, né? Pra mim ressoou muito. E daí, por que a gente deseja tanto viver esse amor romântico, né? Esse estado de apaixonamento de forma tão contínua? Porque ele diz que, na verdade, no amor romântico, a gente está acessando, né, e buscando uma sensação de plenitude. Sim, quando a gente está buscando se apaixonar por alguém, a gente, na verdade, está buscando se sentir completos, a gente está buscando a plenitude. E daí ele traz aqui que, na verdade, é um outro lugar que a gente também está buscando essa plenitude é na experiência religiosa. Então, essa busca pela plenitude, pela totalidade, essa busca pela transcendência do ego, das questões do ego, na verdade, é uma busca de todo ser humano. Só que o que acontece quando a gente não tem uma conexão com a espiritualidade, quando a gente não tem uma conexão com Deus, com esse algo maior, com essa divindade, né? Enfim, seja o nome que você queira dar, quando a gente não tem essa intimidade, essa conexão, a gente fica projetando essa busca pela plenitude em outra pessoa também, né? Ele até traz algo aqui que é muito interessante, que quando a gente está apaixonado, a gente diz que está em estado de graça, que a gente está no sétimo céu, né? Então, isso só confirma o quanto a gente realmente está buscando essa divindade, essa reconexão com a divindade, com a espiritualidade, sabe? Só que isso é muito problemático, porque quando a gente está buscando encontrar Deus em uma outra pessoa, a gente está criando uma distorção aí, porque o ser humano, gente, ele é falho, ele é cheio de erros, o ser humano é imperfeito, o ser humano tem luz, né, sim, mas também tem sombra. E daí quando a gente projeta esse anseio, essa busca por se reconectar com Deus em outra pessoa, a gente coloca essa outra pessoa no centro da nossa vida. E espera que ela atenda todas as nossas necessidades, os nossos pedidos. A gente espera que essa pessoa venha nos curar, que essa pessoa venha nos entregar o amor que muitas vezes a gente não recebeu lá na nossa primeira infância, dos nossos pais. A gente muitas vezes pode estar esperando receber dessa pessoa um amor que na verdade é Deus, que é a espiritualidade que realmente pode nos entregar, que realmente pode nos completar. Então, colocar uma pessoa no lugar de Deus é problemático, sabe? A gente precisa muito observar que até os padrões de dependência emocional eles estão relacionados com isso, né? Quando a gente está esperando ali, né, que finalmente alguém venha e nos complete sabe, e nutre ali todos os espaços vazios da nossa vida, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, porque um outro ser humano não é capaz de fazer isso. Então, o que ele traz aqui no livro é que a gente precisa colocar cada coisa em seu lugar. Primeiro, a gente precisa nutrir essa relação, né, com o divino dentro de nós. E isso você pode, né, fazer dentro da tua religião, ok? Mas ele fala que é para além disso, que essa reconexão com Deus, com o divino, com a espiritualidade, ela pode ser muito realizada através de meditações, através da yoga, da imaginação ativa, né, que é uma técnica do Jung. Então ele fala que a gente pode acessar essa reconexão dentro de nós, não é fora, mas é dentro de nós, é um lugar dentro de nós que precisa ser cultivado.
que é esse lugar da divindade, que não está em outra pessoa, mas dentro de nós. É como se fosse um relacionamento que a gente precisa nutrir. Então, primeiro a gente nutre esse relacionamento com Deus, depois a gente nutre o relacionamento com a gente, e depois, em terceiro lugar, a gente nutre o relacionamento com o outro. Então você percebe o quanto muitas vezes as pessoas fazem uma bagunça, né? Elas colocam ali, acaba de conhecer uma pessoa, se apaixona, tem essa ideia de viver o amor romântico, tem esse anseio de viver esse amor romântico e acaba colocando essa pessoa em primeiro lugar da vida dela. Quando não, você precisa nutrir tua conexão com Deus em primeiro lugar. Segundo, a tua relação com você, teu amor próprio, teu autocuidado, a tua autoestima precisa estar em dia. Você precisa estar nutrindo essa área da tua vida, tua relação com você mesma, com você mesmo, para depois você ir para o campo do nós, do relacionamento com o outro, né? Por que tantos relacionamentos não deu certo? Por conta dessa bagunça, dessa falta de ordem na vida, né? Então, quando você dá o poder, né, de um ser humano dar à luz a sua vida ou de apagar a tua luz, você está adotando, né, esse ser amado, essa outra pessoa, como um símbolo de Deus, como imagem de Deus. E o outro não é Deus, o outro, é um ser humano, com luz e sombra. Percebe? Então, aqui, gente, deixa eu só trazer aqui uma reflexão para vocês, para confirmar o que eu trouxe, né? Que é, por que a gente sofre tanto na nossa vida amorosa? Então, aqui ele traz exatamente isso, né? Que quando a gente não nutre a nossa vida espiritual, a gente inverte a ordem e a gente projeta nessa busca de plenitude um outro ser humano e não na espiritualidade, a gente vai se frustrar, né? Por isso, nos frustramos tanto quando a paixão passa e vemos que o outro não é uma divindade. Não é perfeito, mas é sim um ser humano falho, né? Que é exatamente isso que eu acabei de trazer para vocês. Então, quando a gente está nesse estado de apaixonamento, a gente fica um pouco cego mesmo, né? A gente está ali projetando esse ideal de perfeição. Só que isso uma hora acaba. Uma hora você começa a enxergar a pessoa como ela é, né? E por isso que muitas pessoas acabam se frustrando, que fala, poxa, eu achei que fulano era de tal forma, achei que fulano era de tal forma, e vi que não, que aquela pessoa não é isso. Claro, porque você não estava enxergando o ser humano, você estava enxergando a sua projeção, você estava enxergando a tua idealização de perfeição, né? Você estava querendo ali encaixar o teu ideal de perfeição em um ser humano. Aí quando você viu que, opa, não encaixa, né? Não é assim que funciona, o outro é o outro e não aquilo que eu gostaria que ele fosse, você se frustra, você se decepciona, né? Por isso que muitas pessoas também ficam trocando de relacionamento o tempo todo. Por isso também que muitas pessoas traem. Porque quando acaba a projeção, quando acaba o estado de apaixonamento, o que elas fazem? Trocam de parceiro. Elas não conseguem lidar com a versão real do outro e acabam trocando de parceiro, tá? E daí, o Robert, ele fala, né, que o amor real, ele vai se misturar com rotina, casamento, ele se mistura com sexo, se mistura com contas a pagar, se mistura com preparo do café da manhã, com a correria do dia a dia, né? No amor real tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? É diferente de quando você está no estado de apaixonamento, que você vê às vezes a pessoa só ali de final de semana, só nos bons momentos, só quando vocês estão bonitos, né, arrumados, só nos momentos de diversão, quando vocês saem para jantar, ver um filminho, mas no amor real não, né? Então, o que acontece? A gente precisa compreender que no amor romântico, nesse amor idealizado, nesse estado de apaixonamento, você está lidando ali com uma máscara do outro, você está lidando ali só com a casquinha do outro, não está vendo a fundo. No amor real, não, né? Ele fala aqui, gente, que no amor real a gente reconhece, a gente valoriza e a gente honra o outro. A gente deseja o bem-estar e a felicidade dessa pessoa. A gente vê o outro como algo a ser valorizado e estimado e não usado, né? Quantas vezes as pessoas fazem isso? Usam o outro para os seus próprios benefícios, para os seus próprios prazeres, e quando vê que a pessoa não está atendendo mais às suas demandas,
né? Sejam físicas, emocionais, daí a pessoa termina o relacionamento, tá? Então, o amor, ele fala que é uma força que pulsa de dentro para fora de nós, que nos permite enxergar através do nosso ego, tá? Então, o amor é sobre aceitar a totalidade do outro ser humano, tanto o lado dele luz como o lado dele sombra, né? Ele fala aqui que o amor é o oposto do egocentrismo. Então, a gente precisa fazer esse questionamento, sabe, muito sincero, muito genuíno. A gente precisa olhar para dentro e se questionar: será que eu estou realmente sabendo amar na minha vida? De que forma eu amo? Né? Será que nos meus relacionamentos eu estou desenvolvendo esse amor genuíno pelo outro, esse amor de honrar o outro, esse amor de valorizar, de aceitar o outro pelo que ele é? Ou será que eu sou aquela pessoa que não sabe lidar com a humanidade do outro? Sabe? Todos nós, gente, estamos aprendendo a amar de forma prática, sem exceção. Então, é um processo que, para a gente se desenvolver realmente, viver a experiência do amor, muitas vezes a gente vai ter que aprender. Muitas vezes a gente vai ter que mudar alguns padrões de comportamento que a gente tem. Muitas vezes a gente vai ter que se espelhar em novos referenciais, porque às vezes o referencial que a gente teve do nosso pai, da nossa mãe na infância, não foi um referencial tão bom. Então, para a gente evoluir, para a gente se desenvolver e aprender a realmente amar, a gente vai ter que fazer algumas mudanças dentro de nós. E o primeiro passo para qualquer mudança é a tomada de consciência, né? Então, o que eu acho assim muito interessante, que é o que eu trago muito aqui para vocês já, é que ele fala que o amor, né, é essa força que pulsa de dentro para fora. E o que acontece pra gente pulsar essa energia de dentro para fora, ou seja, pra gente amar o outro, a gente precisa ativar esse amor dentro de nós. Primeiro a gente nutre essa energia amorosa dentro de nós, para conosco, no nosso dia a dia. Primeiro a gente aprende a se amar mentalmente, emocionalmente, né? Primeiro a gente aprende a cuidar de nós, a nutrir o nosso autocuidado. E depois quando a gente tá nutrido, quando a gente tá com o nosso tanque cheio, daí a gente tem o que oferecer para o outro também. Então, a gente só vai conseguir amar em totalidade um outro ser humano quando a gente consegue se amar em totalidade. Quando a gente consegue reconhecer e valorizar a nossa luz e quando a gente consegue acolher, amar e transformar a nossa sombra. O que é sombra, Gabi? É tudo aquilo que está no seu inconsciente que você rejeita, que você nega, que você exclui em você, que não está bem resolvido em você, sabe? Vícios, feridas emocionais, dores emocionais, traumas, ciúmes, inveja, né? Crítica, fofoca, enfim, tudo isso que está lá no seu inconsciente precisa vir à tona, precisa vir para fora para você enxergar, reconhecer, amar, se acolher e transformar, sabe? Então, quando a gente vai fazendo esse processo de aprender a aceitar quem somos no nosso lado, inclusive sombra, a gente também pode fazer isso pelo outro, sabe? E daí ele traz aqui que 2 ingredientes principais para um relacionamento dar certo, né, pra gente viver esse amor real, é o afeto e o compromisso. Por quê? Né? Eu acho isso muito importante é, de compartilhar aqui com vocês. Como eu já disse, no amor romântico, nesse estado de apaixonamento, quando ele tem uma duração, né? Então a gente fica ali normalmente apaixonado no máximo até uns 2 anos. E daí quando esse estado de apaixonamento ele vai acabando, a gente pode ter uma tendência de querer trocar de parceiro, né? Acabou a paixão, então o que eu vou fazer aqui nesse relacionamento? Nada, vou embora, né? Vou terminar. Mas o que acontece no amor real, a gente compreende que a paixão realmente acaba. Mas no amor real a gente escolhe permanecer com essa pessoa, né? Desenvolvendo a habilidade do amor real, do amor maduro, que é escolher estar com o outro, escolher firmar um compromisso, mesmo que não tenha mais paixão. Então ele traz até um questionamento: você é fiel, né? Às suas projeções, ou você é fiel ao compromisso que você fez com o outro? Porque se você não é fiel ao compromisso que você fez com o outro, você vai ficar nesse
vai ficar pulando de galho em galho. Cada hora tá com uma pessoa, né? Acabou a paixão, vai pra outro. Acabou a paixão, vai pra outra. Acabou a paixão, vai pra outro. Acabou a paixão, vai pra outro. E daí fica nesse ciclo, né? De relacionamentos rasos, né? Com relacionamentos onde a base da relação é a idealização, é a fantasia da perfeição, é a projeção, é a paixão, né? Quando acaba tudo isso, daí você pula fora. Então, no amor real, ele fala que a base é o afeto e é o compromisso. É assumir que irão ficar juntos mesmo quando a paixão passar, né? É estarem abertos a se enxergarem como realmente são, sem projeções, idealizações e sobre enxergar a humanidade do outro, e não esperarem coisas impossíveis um do outro. E daí ele traz até um exemplo, né, que a gente precisa se inspirar ali nos hindus, porque os hindus, eles têm muito forte essa questão, né, da conexão com a espiritualidade, e eles não esperam perfeição do parceiro, tá? Eles sabem, né, que o outro ali é um ser humano e eles escolhem estar um com o outro, né, para desenvolver esse amor, essa parceria, escolhem viver uma vida mais simples, né, e mais possível. Então, é claro, gente, fazendo um parênteses aqui, não faz sentido nenhum você estar em um relacionamento, escolher estar com alguém que não te respeita, né? Uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que é agressiva, violenta, enfim. Acho que isso, não sei se eu preciso aprofundar nisso, mas acho que isso talvez já seja claro para vocês, né? Mas a ideia desse livro do amor real, né, que o Robert traz, é quando você já tá tendo um relacionamento com alguém, onde teve uma paixão, onde foi um bom relacionamento, mas onde vocês vão escolher estarem juntos, apesar da paixão, sabe? E então é isso, gente. Claro que tem muito mais coisa para compartilhar, mas não quis fazer esse episódio tão longo. Estou finalizando aqui, vamos ter outros episódios, mas não se esqueçam, não invertam a ordem da vida de vocês. Primeiro a tua conexão com Deus, depois a tua conexão com você e depois o relacionamento, né? Essa fórmula aqui, ela é imprescindível para você ter bons relacionamentos na sua vida e sair de padrões, né, de superficialidade, padrões de dependência emocional, enfim. Então, primeiro Deus, depois você, depois o relacionamento com o outro. Tá bem? Depois me contem as reflexões de vocês também e a gente se vê em breve.